Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Juliano, professor de História. E pessoal, a gente está falando aqui então sobre experiências ditatoriais no Brasil e na América Latina. E nessa nossa aula de agora, nós falaremos especificamente sobre o governo de Costa e Silva aqui no Brasil, né? Então, nós estamos inseridos aqui, esse assunto está inserido dentro do que a gente chama de período de uma ditadura civil-militar, ou regime civil-militar que a gente vai ter no Brasil, que tem o seu início em 1964. Lembra do seguinte, o exército tinha duas linhas aqui, né? A chamada linha Sorbonne, que era a galera mais intelectualizada, o pessoal que tinha uma formação acadêmica um pouco melhor, que foi estudar fora do Brasil, e tinha uma outra linha também, a chamada linha dura, né? O presidente anterior ao Costa e Silva foi o Castelo Branco, ele é conhecido como sendo um daquela classe da Sorbonne. Inclusive, na linhagem dele, lá do século XIX, nós encontramos um grande romancista brasileiro, que é o José de Alencar. Tá? E o Castelo Branco, anteriormente, então, também foi alguém que participou da Segunda Guerra Mundial, ele é um pracinha, né? E aí ele tinha um certo nível intelectual. Mas acaba saindo do poder e assume, após ele, então, o Costa e Silva. E o Costa e Silva é linha dura. O que significa isso? A repressão já vai começar a ser muito mais presente durante o governo do Costa e Silva. E vai se mantendo durante o governo dele e, posteriormente, mais ainda durante o governo de Emílio Garrastazu Médici. A repressão vai ser gigantesca. E aqui a gente precisa entender um negócio. Qual? Duas coisas que estão interrelacionadas. Se liga aqui. Você tem, de um lado, uma forte repressão. Essa repressão feita por quem? Pelo Estado. Essa repressão, galera, vai gerar, de um outro lado, uma enorme resistência. Quem é essa resistência? Né? Para o paroxítona tem que fazer aqui. A resistência serão movimentos populares. Movimentos populares de características diversas. Inúmeros movimentos populares. Por que eu fiz isso aqui, galera? Quanto mais nós temos repressão, mais nós temos resistência. E isso se torna um ciclo. O que eu quero dizer com isso? Quanto mais o governo brasileiro, durante o período militar, vai reprimindo o povo, vai impondo leis, vai impondo atos institucionais, mais o povo resiste. Professor, está querendo dizer que o Estado foi responsável por isso? Não, porque nós já temos organizações de características de esquerda, comunistas no Brasil, desde o começo do século XX. Tá? Mas a gente não vem ao caso dizer quem começou, quem é o culpado, não é nada disso. É para você entender. É um ciclo vicioso. Quando o Estado toma alguma medida muito repressiva, o que acontece? Os movimentos de resistência também assumem uma atitude um pouco mais grave. E o inverso também. Quando um movimento de resistência, um movimento social muito forte, toma atitudes muito graves, o Estado vai reagir com força também. Daqui a pouco a gente volta para esse esquema, você vai entender o porquê que eu fiz ele, tá? Vamos lá então. Quem está no governo agora? Costa e Silva, tá? 67 a 69. Estamos inseridos aí num período da década de 60, florescendo a cultura no mundo, né? No ano de 1967, nós temos o lançamento de discos clássicos da história da música mundial, né? Você tem, por exemplo, o Sgt. Pepper's dos Beatles sendo lançado em 67, o primeiro álbum do David Bowie lançado nesse período também. Você tem o Pet Sounds do Beach Boys sendo lançado nesse mesmo período. Você tem o primeiro do The Doors, você tem o primeiro do Velvet Underground. Uma galera tá lançando música nesse período. A cultura tá em enorme efervescência nessa década de 60, tá? E no Brasil também não vai ser diferente. Então imagina, perdão, a gente está passando em um período de ditadura, de repressão, e estamos tendo tentativas de produção cultural, de contracultura, na verdade, né? Movimentos de contracultura, como o tropicalismo e o cinema novo, que já já a gente fala sobre ele, certo? Quem está no governo? Costa e Silva. Costa e Silva é linha dura. É um cara que vai apoiar a repressão. É um daqueles que acha que a ditadura militar tem que se manter pelo maior tempo possível. Não é para devolver poder para os civis tão cedo, tá? Aumento da repressão. O que eu falei? Se aumenta a repressão, aumenta a resistência, né? Surge então alguns grupos de resistência. A resistência poderia ser de várias maneiras. Você tem resistência armada, galera que faz guerrilha mesmo e vai para o meio do mato para treinar,
né? E você tem também resistências democráticas, de certa forma. Como, por exemplo, a Frente Ampla que a gente vai ter ali, fazendo parte da Frente Ampla, o Juscelino Kubitschek, já antigo presidente do Brasil, e também o João Goulart, né? Ex-presidentes que vão fazer parte desse grupo de oposição ao governo militar brasileiro. Surge nesse período o chamado PDE, o Plano de Desenvolvimento Econômico, que começa também a estabelecer algumas diretrizes econômicas aqui no governo brasileiro, beleza? Esse aqui é então o Costa e Silva, né, que está no poder nesse período, já tem uma cara um pouco mais sisuda, né, um pouco mais carrancudo, e durante o governo dele, galera, nós temos intensas lutas políticas, motivadas também por um contexto internacional muito presente. Que contexto? O movimento hippie da contracultura, né? Você tem todos esses discos que eu falei para você surgindo na década de 60, no ano de 67, muitas outras coisas de cultura sendo produzidas, né? Na literatura, você tendo o Aldous Huxley escrevendo na década de 60, você tendo na filosofia o Michel Foucault produzindo muito também durante esse período aqui. Chegamos ao maio de 68 francês, que é ali um período que nós temos dos jovens estudantes indo para as ruas para querer mudar algumas situações da França. Esse não é o nosso foco aqui. Temos também a Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã muito bem descrita lá naquele filme do Forrest Gump, assista se você não assistiu, tá? A Primavera de Praga também acontecendo nesse período. Então vejam todos esses movimentos que nós estamos tendo. Esses movimentos influenciam movimentos de resistência que a gente tem no Brasil também e movimentos contraculturais no Brasil, tá? E quais movimentos são esses? Movimentos aqui do tropicalismo, em que você vai ter lá o Gilberto Gil, Caetano Veloso, Gal Costa, Tom Zé, os Novos Baianos, né? Temos aqui o Festival Internacional da Canção e, claro, não podemos nos esquecer do Cinema Novo do Glauber Rocha, né? E aí, o que mais que a gente vai ter? As manifestações vão começando a tomar conta do Brasil. Por quê? Porque aumentou a repressão. Se aumenta a repressão, aumenta a resistência. E os estudantes, né, que em determinado período, fizeram uma manifestação, né? O Edson Luiz, no meio dessa manifestação, qual o motivo da manifestação? Eles queriam a diminuição do preço do almoço do restaurante universitário. Só isso. Vão para as ruas para fazer essa manifestação e acontece que o Edson Luiz é morto pela polícia durante esse protesto. O que rolou? A chamada passeata dos 100 mil. Os civis vão para as ruas, né? Você tem músicos, artistas dessa época também encabeçando esse movimento dessa passeata contra o governo militar, né, exigindo respostas, exigindo também o fim dessa enorme repressão extremamente violenta que estava sendo imposta pelo governo brasileiro, tá? E isso vai ficar exposto, e aqui temos um problema, no discurso de um deputado que não aguentava mais essa situação de repressão que existia no Brasil. Só que qual o problema? Se você conversar com pessoas que viveram essa época, é muito fácil dela falar: ah, essas troças de repressão nem existiu. Isso aí é tudo mentira. Por que elas falam isso? Porque a mídia não podia noticiar essas coisas. Você vai ter casos, por exemplo, de jornais tentando reportar algum caso de tortura muito grave, e esse jornal ir para censura e ser arrancado daquela página e colocado em cima uma receita de bolo. Ou colocado em cima um trecho dos Lusíadas lá do Camões, por exemplo. A mídia não podia noticiar isso. É por isso que os nossos antepassados eles não falam sobre essas coisas, porque eles não conhecem mesmo, porque eles não tinham acesso, né? E aí, o deputado Márcio Moreira Alves, o que ele vai fazer? Não aguenta mais essa situação, vai no plenário e faz um discurso contra o governo militar. Vai falar tudo o que tinha para falar. O que acontece? O que está no quadro? Repressão gera resistência. Resistência gera repressão. O Márcio Moreira Alves falou mal do governo. O que o governo faz? Aumenta ainda mais a repressão. E aí, nós temos então a instituição, ou melhor dizendo, o estabelecimento do ato institucional número 5. Até quem fala que no Brasil não teve ditadura, fala que a partir do AI-5 teve. Por quê? Se você tiver um tempinho e procurar no YouTube, você vai encontrar o áudio da reunião ministerial dizendo que agora estamos estabelecendo uma ditadura militar no Brasil, tá? Então não tem como você dizer, se você discorda de tudo que eu falei, né? Mas a partir daqui, até os próprios militares vão admitir o estabelecimento dessa ditadura. O que foi o AI-5, que é o ato institucional mais cruel que a gente teve durante a ditadura? Fim do habeas corpus, você não tem direito a se defender, você era acusado pelo que o governo quisesse, se você era preso não tinha direito de defesa, tá? Que mais?
Fechamento do Congresso Nacional. A qualquer momento o presidente, né, o militar da época, poderia se intrometer no Congresso e fechar. Que mais? Fechamento das assembleias estaduais e das câmaras de vereadores. Ou seja, o governo está começando a se tornar ainda mais autoritário. Viu? Resistência gera repressão. Não se esquece. E aí, a cassação de direitos políticos. Se desde o governo do Castelo Branco a resistência era reprimida, né, os músicos eram perseguidos, você tem professores sendo perseguidos, torturados, são inúmeros os casos de tortura, os casos de morte, os casos de desaparecimento nesse período. Aqui com o AI-5 a situação fica ainda pior. Tá? Temos intervenções federais em estados e municípios e, de novo, aquele esqueminha, guarda aquele esqueminha na tua cabeça que você vai lembrar de muita coisa. O governo respondeu com o AI-5. O que os movimentos de resistência vão fazer? Aqui os movimentos de luta armada vão ganhar ainda mais força. Esses movimentos, professores, já existiam? Sim. Só que aqui eles vão ganhar mais adeptos. Por quê? Parte da população vai ficar insatisfeita com o governo. Vai falar, eu não quero mais saber de democracia, eu quero ter que pegar em armas para tirar esses militares do poder. E por isso, esses grupos começam a ganhar força, tá? A Aliança Libertadora Nacional, lá do Carlos Marighella, tá? O MR8, Movimento Revolucionário 8 de Outubro, que é o dia da morte do Che Guevara. Temos o Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, Ação Popular, a Juventude Cristã, olha isso, temos uma Juventude Cristã, que é uma organização de luta armada, ironia, né? Guerrilha do Araguaia e também o Quilombo. Aqui temos o movimento VAR Palmares, de onde tivemos aqui inúmeros casos de terrorismo sendo praticados no Brasil nessa época, né? Então, em agosto de 69, o que vai acontecer? Costa e Silva sofre um derrame e é afastado do poder. O vice Pedro Aleixo era um civil e os militares não queriam deixar um civil assumir o poder. O que eles fazem? Tinha o golpe militar. O que eles fazem? Dão um golpe dentro do golpe. Os caras eram muito golpistas. Deram um golpe dentro do golpe militar que já estava acontecendo. Tá? E assume a junta militar até que nós tivéssemos, então, o próximo presidente militar, que vai ser, então, o Emílio Garrastazu Médici. Beleza, galera? Então, falamos aqui sobre as características mais importantes que nós tivemos durante o governo do Costa e Silva. Ok? Forte abraço para vocês, bons estudos, até a nossa próxima aula. Tchau!